Salve Jesus, salve Maria Santíssima, que alegria estar aqui com vocês nesse sábado, o sábado do Senhor, para que a gente possa refletir, aprender e colocar, a nossa espiritualidade em prática, para que a gente possa estar mais próximo através da luz que existe em cada um de nós, que é aquele pedacinho de Deus que existe em cada um. Hoje eu vou trazer um tema que ele está super em alta, é tão importante porque a ansiedade hoje ela é praticamente uma epidemia generalizada, né? Nos tempos modernos a gente está sempre com pressa, todo mundo numa correria do sem fim, e isso faz mal para a nossa saúde, faz mal para o nosso discernimento, e a gente vai aprender hoje como a gente entra nesse processo, por que a gente entra nesse processo e, o mais importante, como é que a gente faz para lidar com a ansiedade e não deixar que ela nos prejudique a nossa vida, o nosso dia a dia e até mesmo a nossa saúde, tá certo? Então, para a gente começar já saindo daquele ritmo automático e entrarmos no nosso silêncio interior, na nossa paz mental, vamos fazer a nossa oração de abertura, tá? Se você quiser, feche os seus olhos, ajuda bastante você cortar o contato com o estímulo dos sentidos, os estímulos externos, e se concentrar na prece. Respire profundamente, enchendo tanto o seu peito quanto a sua barriga, e solte esse ar devagar. Vai saudando a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nosso amado Mestre Jesus Cristo, Maria Santíssima, nossa Mãe Eterna. Saúde também os mentores que trabalham aqui no TENS Comunica, estão sempre presentes nas lives, atentos a todos que estão sintonizados, assistindo a nossa programação. E por fim, mas não menos importante, saúde o seu mentor pessoal, aquele que está aí com você, o convide para estar em oração. Agradeça por tudo que ele tem te ajudado na vida. E vamos fazer juntos a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induze o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade. A criança o guia. Ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio
Uma centelha do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Amém. 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 Que delícia, não? Como é bom a gente rezar, especialmente rezar em conjunto com os nossos pensamentos, sentimentos e a nossa atitude, unidos nessa força que cria essa corrente de oração, essa conexão sagrada. Então, amores, eu gostaria de pedir para vocês que vocês deem um like aqui no nosso programa, na nossa live de hoje, que você compartilhe, principalmente com aquelas pessoas que você já percebeu que estão vivendo num extremo estado de ansiedade. Hoje em dia tem muita gente que está ingerindo os remédios ansiolíticos, né? E trazer à consciência a causa, né? O que você pode fazer quando você entra num processo ansioso vai ajudar demais, tá certo? Então compartilha com quem está precisando. É uma forma de você fazer a caridade também, tá certo? Porque eu trouxe para vocês, amores, uma das minhas palestras. Eu não sei se vocês sabem, mas desde os 18 anos que eu estudo sobre a espiritualidade. Eu comecei a estudar num centro de Kardec, onde eu fiquei lá também por 18 anos, mas já vim, ao mesmo tempo, começando a frequentar aqui o Templo Espiritual Maria Santíssima, onde eu estou há 23 ou 24 anos, nem sei mais contar, né? Metade da minha encarnação, eu posso dizer para vocês. E eu vim fazendo cursos, né? Como eu gostava muito do assunto e a reforma íntima, ela exige que a gente estude, que a gente reflita. Eu comecei a estudar psicologia, estudei também física quântica, bioenergia, metafísica, e até que um dia, né, eu resolvi começar a fazer palestras, né? Então, eu também sou palestrante profissional e trouxe para vocês hoje a palestra Ansiedade, o Mal da Modernidade, tá? Então, essa é uma das minhas palestras. Eu não pude deixar todos os slides, porque nós temos um tempo aqui de começo e final, a palestra costuma ser mais longa, mas tenho certeza, né, que o que eu trouxe aqui vai perfeitamente trazer para você que está interessado compreender o que é a ansiedade, para que ela serve, quando ela está fora de controle,
o que você pode fazer para se tornar uma pessoa menos ansiosa. Vai ter tudo direitinho, tá bom? Então, vou passar os slides e vamos entrar no tema, então. Então, a gente vai ver como é que a ansiedade funciona. E vamos identificar também, meus amores, qual é o nosso nível de ansiedade, porque isso é importante, você ter consciência se está num nível muito elevado ou se isso é normal, faz parte da vida. Vamos descobrir qual é a causa inconsciente da ansiedade. Isso é muito importante. Muitos dos comportamentos que a gente tem, que nos prejudicam, eles têm a sua raiz no inconsciente. E como nós não temos consciência da existência, né, da causa, do problema, onde é que está o ponto X da questão, simplesmente aquilo passa batido e a gente não consegue lidar com a situação, tá? E para finalizar, eu vou passar para vocês um método para controle de ansiedade, porque todos os temas que eu abordo, eu trato com didática, né? Então tem método, porque não adianta eu vir aqui jogar para vocês todas essas informações, né? Você virar um expert a respeito da ansiedade, mas eu não te dar um caminho, eu não te estender a mão para que você possa, passo a passo, fazer uma prática na sua vida, que depois vira parte do seu comportamento padrão, a fim de que você realmente use essas informações para solucionar o problema da ansiedade excessiva, tá certo? Então vamos lá? Então vamos entender como é que está o panorama da ansiedade no Brasil e no mundo. Como eu comentei com vocês, a ansiedade hoje ela é uma epidemia, né, emocional que está atingindo o globo todo. Isso faz parte. 15% da população do mundo está sofrendo de ansiedade, tá certo? E esses dados são da Organização Mundial de Saúde. Então não é um achismo, não é um nada, é uma coisa séria, tá certo? E o brasileiro, olha só que coisa de louco. Nós somos os primeiros em alguma coisa. É o povo mais ansioso do mundo. 26% da população brasileira sofre de ansiedade, tá? Não é pouca coisa. E a gente pode observar que aqui no Brasil, 40% das vendas de produtos controlados são ansiolíticos, tá? E esse dado, né, do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, tá? Então, assim, hoje em dia, o que acontece é que ansiolítico, ele vende mais do que antibiótico nas farmácias. E isso é muita coisa. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: mas puxa vida, será que todo mundo precisava tomar ansiolítico? Será que esses 26% da população precisariam estar ingerindo ansiolítico? Eu posso garantir para você que não. Principalmente se as pessoas conhecessem esse conteúdo, tivessem participado da minha palestra sobre ansiedade, porque o conhecimento, amores, ele liberta. A partir do momento que você compreende como é que funciona o mecanismo de uma coisa, você traz a consciência, você pode transformar. É claro que sempre existe a nossa parte a fazer. Você vai aplicar o método, você vai ser sincero consigo mesmo, refletir sobre o assunto, fazer a reforma íntima, né? Isso não tem como ninguém fazer para você, é como os mentores sempre falam, né? Eles nos ajudam com todo o amor e sabedoria, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo?
Como é que o Brasil chegou nesse ponto? Como é que nós chegamos nesse ponto, essa epidemia de ansiedade? A primeira coisa foram os 2 anos que nós passamos, né, com aquela questão, né? Não sei se pode falar esse nome, vai que vão derrubar o nosso canal aqui, mas vocês estão vendo aí, né, na tela o que foi que ocorreu e realmente não foi nada fácil, foi um grande desafio e as pessoas ficaram num nível de ansiedade altíssimo, numa angústia total, né? Uma outra coisa é que o desemprego, apesar das notícias, né, dizerem que o desemprego está no nível mais baixo e tudo mais, o que eu vejo no meu dia a dia, ao meu entorno e também nos atendimentos aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, são pessoas buscando trabalho e pessoas também amedrontadas com receio de perderem o trabalho, tá? Essa é a realidade. Uma outra questão é as opções de escolha que nós temos hoje. Porque, observe, antigamente, não vou dizer para você que é há 1000 anos não, tá? É um antigamente, há 30 anos atrás, por exemplo, quando você ia comprar um carro, você tinha 3 marcas para escolher. Era Ford, General Motors e Volkswagen. Hoje em dia, quantas marcas existem disponíveis no mercado brasileiro para você decidir na hora que você for comprar o seu carro? Entenda, quanto maior o número de escolhas, mais angustiado você fica, porque você fala, puxa vida, eu tenho que analisar tudo, eu tenho que observar tudo, qual que é mais econômico, qual que é mais resistente, qual que é o tamanho, qual que é o adequado. Então, são tantas opções que na hora que você tem que fazer uma escolha, você entra num processo de ansiedade, tá? Outra coisa, gente, é o volume de estímulos a que nós somos submetidos nos dias de hoje. O que são estímulos, amores? Os estímulos é tudo aquilo que chama a tua atenção. Então, veja, você tem os 5 sentidos, não é isso? A audição, a visão, o olfato, o tato. Então, o que acontece? Você está sendo estimulado o tempo todo, é uma campainha que toca, é o celular que faz blim-blim, é uma imagem que aparece, é um aroma de comida que vem da cozinha, é alguém que te chama, é um monte de estímulos, tá certo? Que estão relacionados aos 5 sentidos. Fora isso, você tem também os estímulos extrafísicos, os estímulos energéticos, quando você entra em um lugar e você sente a energia, quando você toma um ataque de um obsessor espiritual e você sente aquela energia densa, trevosa, em direção a você. Então, são muitos estímulos. E com esse bombardeio que acontece através do uso de telas, internet, celulares, tablets e tudo mais, você fica sendo bombardeado e isso te traz uma angústia, te traz uma ansiedade, porque por mais que você tente dar atenção a tudo, você sempre tem a impressão que está perdendo alguma coisa. A velocidade das notícias, a transformação das coisas é muito rápida. Você tem um aplicativo, você começa a utilizar, não dá 2 meses, eles mudam a versão, a coisa muda de novo, você fica ansioso porque você não consegue acompanhar esse ritmo com que as coisas se transformam atualmente, tá? Exatamente. A velocidade com que as mudanças acontecem no mundo atualmente não é brincadeira da gente acompanhar, não é pouca coisa, tá certo? E por que o Brasil é o primeiro do ranking? Por que nós somos campeões, né, no quesito ansiedade, a população mais ansiosa do mundo?
Então, de acordo, gente, com o Jornal de Psiquiatria canadense, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que quanto o maior o uso de telas, né, é videogame, é televisão, é celular, é computador, maior é o nível de ansiedade das pessoas, tá? E o brasileiro, ele fica 5 horas e meia, em média, conectado com essas telas, tá? Ele lidera esse pódio. Então, o que acontece, né, é que tempo todo de conexão, né, essa pesquisa ela foi tirada somente do Google, tá? Esse relatório de análise de mercado digital, mas nós temos também outras fontes, né? Tem outros navegadores, tem outros caminhos que a pessoa pode usar para estar conectado nas telas, e isso nem está computado aí. Então, assim, eu pessoalmente, eu acredito que seja mais do que essas 5 horas e meia. Imagina você em 5 horas e meia e essas redes sociais, onde você fica rolando, né, e pegando mil informações sem aprofundamento e bombardeando. Como é que fica a sua cabeça? Como é que fica o seu plano mental? Imagine as formas, pensamentos que ela fica plasmada em volta da nossa aura da cabeça, na hora que você fica rolando ali, e cada assunto, aqui foi a maquiagem, aqui foi um vídeo do TENS, aqui foi um vídeo sobre economia, aqui foi uma coisa de violência que aconteceu. Imagina como é que fica congestionado o nosso plano mental, e na maioria das vezes com coisas que não são importantes, não são significativas, funcionais para a nossa evolução, para o nosso bem-estar. E como é que a gente vive com isso, tá? É importante. Me conta, escreve aí no chat. Você acha que fica quanto tempo conectado no celular? Você tem assistido muitas coisas? Então, isso é uma coisa para a gente refletir, né? O problema não é a tecnologia, porque ela é benéfica, ela ajuda a dinamizar processos evolutivos, pesquisas, né? Tecnologia é bom, não é que é ruim. A questão é que como é que nós vamos usar essa tecnologia? A nosso favor, ou nós vamos deixar a nossa saúde mental ser prejudicada? Tá certo? E agora eu queria comentar um dado importante, porque eu sei como tem muitas moças aí na live, mulheres maravilhosas. O predomínio do comportamento ansioso é na mulher, tá? Nós somos a maioria nessa questão da ansiedade. Primeiro porque a mulher ela é mais complexa do que o homem, né? O homem ele é monotarefa, ele é racional, ele pega um assunto, ele vai ali. Agora nós mulheres, quando nós rolamos uma rede social dessa e tem vários assuntos, o que acontece? Nós estamos com todos eles fervilhando na nossa cabeça, porque nós somos capazes de, ao mesmo tempo que nós estamos cozinhando, nós estamos olhando a criança na sala, nós estamos ouvindo as notícias do jornal, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, né? É uma característica, inclusive o nosso cérebro, ele é formatado para isso, ele é diferenciado. E não é que o homem seja mais elevado que a mulher ou a mulher mais elevada que o homem, não tem nada a ver, tá? É uma questão de gênero, né? E de constituição física, tá certo? Então, nós somos mais expostas a ter distúrbios de ansiedade. O estilo de vida moderno, ele já
faz com que isso seja bem intenso na vida da mulher, porque nós somos uma escrava das nossas próprias conquistas. Nós conseguimos sim os nossos trabalhos, somos engenheiras, somos astronautas, somos tudo, só que a gente continua cuidando da casa, né? Pensando no cardápio, geralmente a maior responsável pela educação dos filhos, ainda por cima colaboramos com as despesas também, né? E tem que passear com o cachorro ainda por cima. E não esqueça de fazer as unhas e o cabelo, tá? Então veja que o estilo de vida da mulher moderna, ele é assim extenuante, tá? Não é brincadeira. Ó, Deus, faz favor, hein? Dê um bônus horas a mais pra gente quando a gente reencarna como mulher, porque a nossa vida é muito puxada, né? Você pegar uma simples passeio que você for fazer, ou uma viagem, o cara joga uma camisetinha, um sapato e uma calça dentro da mala e nós colocamos um monte de coisa. Ele vai para uma festa, ele toma um banho, passa um perfume, ele está pronto. Nós temos que nos arrumar toda, e se não se arrumar, você é desleixada, você não tem vaidade, você não é feminina. Entendeu? Como é que é a nossa situação? Não é para qualquer um. Então, por favor, olha o bônus hora extra para a mulherada encarnada aqui nesse período da transição planetária. Então, a nossa mente ela é muito agitada, né? Uma outra questão que difere a nossa questão da ansiedade na nossa vida é a questão dos hormônios também, né? Porque nós temos essas influências dos hormônios, né? A gente tem uma variação de humor. Não é como um homem que ele tem o fator hormonal sempre naquela horizontal. É claro, com a idade também existe a andropausa, eles decaem, né? Quem é casada com um marido de mais 40 anos, você já percebeu uma leve mudança, né, no desempenho dele, né? Depois de 60 também mais uma mudança, e aí vai, né? Como não tenho experiência própria, não sei dos 70 para frente o que acontece com eles, né? Mas de certo, né, que a tendência não é voltar àquela virilidade toda, mas eles têm uma constância durante a juventude. E nós não, todos os meses nós temos os dias em que a menstruação desce e nós temos toda aquela variação hormonal e isso mexe conosco, tá? Esqueci de falar uma colocação do slide anterior, é que a vida moderna ela funciona num ritmo frenético, né? Especialmente a da mulher. E nós não funcionamos como máquina, né? A gente não funciona na velocidade da internet banda larga. O nosso corpo físico ele ainda está preso a muitas questões desde os primórdios da vinda do ser humano para cá, né? Você vê essa questão que a gente quer comer carne, você sente um cheiro de churrasco, né? Você já... a papila gustativa já fica com a boca cheia d'água. Por quê? Porque nós éramos carnívoros no começo. A gente caçava. Então, o corpo físico, ele não se desenvolve na mesma velocidade do corpo mental, né? Então, não tem como o nosso corpo físico aguentar essa velocidade frenética da vida de hoje. Tá ok? Quando que a ansiedade ela passa a se tornar um padrão na nossa vida? Isso é importante a gente observar, porque muitas vezes a gente nem tem consciência do que está acontecendo conosco, a gente já entrou num processo de um distúrbio psicológico e, no entanto, por falta de conhecimento e de autoconhecimento, a gente não sabe identificar. Mas quando se torna um padrão, a gente perde a nossa saúde mental. E tudo isso precisa ser muito bem cuidado. É saúde física, é saúde mental, saúde emocional e saúde
espiritual. Por quê? Porque nós somos um ser integral. Eu sou formado, você, de corpo, mente, emoções e espírito. E tudo isso precisa estar em conformidade, tá? Precisa estar... como é que eu te explico? Precisa funcionar com coerência. Todos os corpos precisam funcionar na mesma direção, com a mesma velocidade, e uma velocidade saudável, que ela possa realmente nos trazer uma qualidade de vida. A nossa qualidade de vida, ela vai influenciar em quanto tempo nós vamos ficar aqui. Então, a gente pensar em qualidade é muito mais importante do que quantidade. Não é a quantidade de horas que eu trabalho, é qual a qualidade do meu trabalho. Não é a quantidade de amigos, de pessoas que tem na minha rede social. É a qualidade de vínculos de amizade que eu consegui construir na minha vida. Então, a sociedade de hoje, ela simplesmente fez uma troca, né? A gente trocou a quantidade pela qualidade. E isso traz muito problema, porque você fica com volume de coisas, volume de roupas, volume de likes, volume de seguidores. No entanto, você tem aquele vazio interior dentro do peito. É isso, amores? Escreve aí no chat, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Se vocês estão acompanhando, me conta se está dando para compreender com clareza o conteúdo, se vocês concordam ou não, e pode discordar tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? É interessante ouvir opiniões diferentes, né? Conta aí que eu quero saber, tá? Depois eu leio, tá bom? O que tem acontecido? Hoje em dia, a gente chama esse termo de medicalização da vida. Não está escrito errado, não, gente. Essa palavra hoje, ela é utilizada para ilustrar o que as pessoas vêm fazendo. Porque veja só como é que combina uma coisa com a outra. Como o ritmo da vida ele está frenético e acelerado, as pessoas estão sempre com pressa. E elas querem resolver os problemas, as coisas que estão incomodando, rapidamente. Então, elas pegam e tomam remédios para resolver os seus problemas. Os problemas emocionais, psicológicos, eles precisam de um aprofundamento, mas as pessoas, elas tomam calma em pílulas, ingerindo ansiolíticos, e elas também tomam felicidade em pílulas. Quando elas estão depressivas, elas ingerem os antidepressivos, tá? Isso é bastante comum hoje em dia. Tudo que existe, gente, tem um porquê, tem uma função, tá? No entanto, é sempre preciso o bom senso. Sabe, se existe o doce, o mel, é claro, você vai adoçar alguns alimentos que você vai ingerir, mas você não vai comer quilos de mel. Você entende uma coisa? Então, o que acontece é que as pessoas estão tomando antidepressivo, assim, indiscriminadamente, ansiolítico, e o detalhe, né, que precisa ser colocado é que esses medicamentos eles não tratam a causa do problema, tá? Essa é que é a questão. Então, existe sim pessoas que precisam, que é recomendado tomar esses medicamentos, tá? Então, em alguns casos, mas é pouco, gente, não é nessa quantidade, é recomendado, tá? E hoje em dia as pessoas estão tomando esses remédios desenfreadamente. O que ele faz, o ansiolítico, gente, ou o antidepressivo? Ele vai mascarar o sintoma. Você tem aquela mente que vive com pensamentos repetitivos em looping,
preocupado com o que vai acontecer no futuro e não consegue viver o aqui e agora. Então, como você não consegue se autocontrolar, tá? Você vai lá e toma um ansiolítico, ele te dá uma dopada e você acalma um pouco aquela velocidade daqueles pensamentos. Você está desacorçoado da sua vida porque você se perdeu de si mesmo, perdeu o contato com a sua própria alma e você não sabe mais do que você gosta e nada faz sentido e você não tem vontade de fazer mais nada e você está com depressão. Só que ninguém vai te explicar desse jeito que eu estou te explicando. O que eles vão fazer? Eles não acham a causa, né? Porque a pessoa não escuta o chamado da alma, ela não entra no silêncio interior para escutar a voz de Deus dentro do coração dela, porque Deus é amor. A morada da alma, se você pegar os estudos, né, do povo chinês, que são antigos e bem sábios, a morada da alma está onde? No coração. Qual é o primeiro órgão que ele é formado no corpo humano quando a mulher engravida, gente? É o coração. Então é aqui, tá? Tem até um estudo agora que se chama neurocardiologia. E a gente vê que existe muito mais informação indo do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Você sabia? Imagina essa gente que só vive na cabeça e observando fora e não entra no silêncio, na câmara secreta do coração, onde é a morada da alma. Onde é que elas vão parar? Elas se perdem, entram em depressão, porque elas têm um vazio interior e não sabem mais do que gostam. Então elas dizem que nada me anima, eu não tenho vontade de fazer nada. Ela escutou a alma dela, a essência dela, o espírito dela que sabe muito bem o que ela veio fazer aqui, o que ela gosta, no que ela é boa e tudo mais. Esse assunto é sério, né, gente? Vamos compartilhar a live? Vamos dar o like? Vamos ser responsáveis? Vamos ser caridosos? Porque a coisa não é de brincadeirinha não, tá? Então vamos lá. Então, gente, durante um tratamento, né, alopático, para um caso ou outro, a pessoa precisa fazer uma terapia para ela identificar qual que é a causa da ansiedade dela. Por que ela fica tão ansiosa? A causa da depressão dela. Por que ela caiu em depressão? Isso precisa ser aprofundado. Não é assim que se faz. Mas se você, por acaso, no momento, já estiver fazendo a ingestão de ansiolítico, não largue abruptamente. Por quê? Porque o ansiolítico é uma droga, tá? O antidepressivo também. São barbitúricos. O que é isso? É bolinha, é droga. Então você não pode largar de um dia para o outro, que você vai ter uma crise de abstinência. O que mais me chateia é ter a certeza que nem todas as pessoas que estão ingerindo esses remédios teriam a necessidade de tomar, tá? Porque é só em alguns casos específicos. E elas, além de estarem com o problema que não será resolvido com a ingestão desses remédios, elas vão arrumar mais um problema, porque elas se tornam viciadas, entende? Então é uma coisa que realmente me chateia bastante, sabe? Por isso que eu resolvi estudar, eu estudei muito, tá? Para montar a palestra, não é assim achismo, coisa nenhuma, são pesquisas, são dados embasados, tem levantamentos, né? Realmente verdadeiros, para você perceber o perigo do que está acontecendo no mundo hoje com relação à ansiedade, tá? Mas vamos lá. Como é que nós vamos trabalhar hoje, tá? O meu trabalho todo, seja com essa palestra sobre ansiedade, seja os outros temas que eu trabalho e já trouxe
vários deles aqui para o Templo Espiritual Maria Santíssima, é trabalhar com a expansão da consciência. Como eu comentei com vocês, eu só posso trabalhar em cima do que eu tenho consciência, aquilo que eu sei que existe. Se eu não tenho noção que existe, do que está acontecendo, como é que eu vou usar o meu livre-arbítrio para interferir e fazer uma transformação? Então, todo o meu trabalho é feito em cima da expansão da consciência, porque você se liberta, né, das ilusões, você se liberta da falta de conhecimento, e o conhecimento vai te trazer caminhos para você lidar com diversas situações que causam angústia, sofrimento ao ser humano, né? Então, isso é que é importante. E para isso a gente precisa estudar e refletir também, né? Ter uma opinião crítica sobre as coisas, né? Não é engolindo tudo que é jogado, é refletindo sobre tudo, tá certo? Então, gente, agora a gente vai fazer um autoteste, tá? Vai perguntando para você mesmo, se você se sentir à vontade, você pode escrever aqui no chat as respostas desses questionamentos que eu vou trazer, mas o importante mesmo é que você seja honesto consigo mesmo, tá? Por acaso, você demora para pegar no sono, porque você deita a cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir, porque a sua cabeça não para de pensar? São pensamentos repetitivos sobre o que possa acontecer errado ou não. Acontece isso com você? Você sente cansaço físico e mental sem justificativa? Começou o seu dia, você começou a fazer algumas coisas, nem foi tanta coisa assim, e você já está exausto, querendo se jogar no sofá, porque você não está aguentando mais de cansaço? Acontece isso com você? Você tem dificuldade de concentração, você começa a fazer uma coisa, não acaba, já vai fazer outra, não acaba também, começa uma terceira, e quando vai chegar no final do dia, você iniciou várias tarefas, mas não concluiu satisfatoriamente, com qualidade, nenhuma dessas tarefas? Você tem lapsos de memória ocasionais, tá? Não é frequente, tá? É ocasionais. Você vai, tá na sala, vai para a cozinha, não lembra o que foi fazer lá, sabe? Vai falar uma coisa para um parente seu que está dentro de casa, começa o assunto, ia fazer um comentário, não lembra mais o que ia falar. Você tem esses lapsos de memória ocasionais? Porque se não forem ocasionais, você também tem que procurar um médico, tá bom? Para se cuidar. Como está a sua paciência, a ciência da paz? Você tem um baixo nível de tolerância? Você se irrita com facilidade? Quando as coisas não saem do jeito que você imaginava, do jeito que você planejou, você já fica com raiva? Quando os outros não satisfazem as suas expectativas com relação a eles, você se irrita? Como é que está o seu nível de tolerância hoje? Tá com o pavio curto? Me conta, escreve aí no chat que eu quero saber. Então vamos entender agora por que a gente sente ansiedade. Mas antes eu gostaria de falar um detalhe, gente. Sobre esse autoteste, tá? É importante você se autoavaliar. Como é que eu faço a reforma íntima? Eu vou praticar o autoconhecimento, né? Eu vou conhecer a mim mesmo, eu faço o autoteste, sinceramente, e aí eu percebo, né? Como é que eu estou? Sem reflexão não tem transformação. Tá? Então, o que acontece? Se você percebeu que você tem
vários desses sintomas, se bobear você tem todos esses sintomas, anteninha ligada. Você está num processo ansioso, tá bom? Mas vamos entender o porquê? Bora lá, vamos juntos. A ansiedade, gente, ela não é de toda ruim, tá? Nós precisamos absolver a ansiedade. Ela não é uma palavra que a gente deva rotular como negativa, tá? Porque a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Deus, gente, é perfeito, ele cria tudo dentro da perfeição. Então, a ansiedade, ela faz com que a gente crie uma energia que nós vamos utilizar na realização de ações do nosso dia a dia. Puxa, hoje eu vou para a minha aula de dança, né? Aí eu crio a energia, eu boto a minha roupa para dançar, eu tenho energia para ir lá na aula, chega lá na aula, eu vou. E os desafios que nós temos a superar na vida, eles também são alcançados através da energia que a gente cria durante o processo de ansiedade. Então, o que acontece é que sem ansiedade a gente não iria superar os desafios que aparecem no nosso dia a dia, porque ela é feita uma pilha, ela é uma coisa que cria energia. Tá? Eu penso, e como é que eu vou fazer aquela coisa que tem, aquele lugar que eu preciso ir, aquela tarefa que eu preciso realizar, aquele exame que eu preciso passar, aquele encontro que eu vou ter, aquela reunião de negócio, entende? É normal você ficar ansioso e é necessário. Você cria a energia e você vai realizar as tarefas, as ações que vão viabilizar você chegar naquele ponto. Se não tivesse ansiedade nenhuma, ansiedade zero, a pessoa ficaria prostrada, jogada e não faria nada, tá certo? Então, se você vai para uma entrevista de emprego, você vai fazer aquela viagem dos sonhos, é o dia do seu casamento, você vai ficar ansioso. E observe, são coisas, gente, boas. Não é uma coisa ruim, não é um problema. Então, tanto em situações que são boas, que a gente gosta, tanto em situações que a gente não gosta, como se a gente tiver uma cirurgia marcada, uma cirurgia séria, grave, se a gente estiver passando por um corte de funcionários da empresa que a gente trabalha, se a gente estiver numa audiência judicial, tá certo? Mesmo coisas boas ou coisas ruins, é natural você ficar ansioso. Mas a diferença é o quanto você vai ficar ansioso e o que você vai fazer com essa energia que é fabricada através da ansiedade, tá? Porque ela acelera o nosso sistema nervoso central para criar a energia, acelera o metabolismo do corpo e cria a energia para a gente usar em ações, tá bom? Então, ela tem função. Esses termos aí, eu criei ansiedade positiva e negativa. Você não vai achar em nenhuma literatura isso, tá? Eu criei esses termos só para poder ilustrar melhor a palestra e trouxe esse exemplo que é de um atleta. O que acontece? O atleta, que ele se dispõe a ser um competidor, tá certo? Ele, com certeza, ele fica ansioso pelo dia da competição. E ele fica... Será que eu já treinei o suficiente? Será que eu vou ganhar a competição? Será que os meus adversários estão mais treinados do que eu? Faz parte, não tem como, né? Isso faz parte do processo. Só que esse será, né? Esse questionamento, essa ansiedade que se manifesta devido ao dia da competição e o desejo que ele tem de ganhar a competição, essa energia é utilizada para quê? Nos treinos, né?
Será que os meus adversários estão mais bem treinados que eu? Pá, se joga na piscina e começa a nadar. E o que ocorre com essa que eu chamo de ansiedade positiva, tá? Porque existe sim a possibilidade dele ganhar, existe a possibilidade dele perder, né? Existe toda a possibilidade. Mas ele pega aquela energia da ansiedade e ele mete a cara no treino. É isso que ele faz. E quando chega um dia antes da competição, ele já treinou tanto, eu já treinei bastante. Agora é me resguardar e amanhã colocar todo esse rendimento, né, toda essa potência que eu desenvolvi, chegando num nível de excelência como nadador, de tanto treinar, e colocar em prática. É isso. Então, batizei como a ansiedade positiva, tá ok? Mas existe também a ansiedade negativa, onde eu trouxe como exemplo aquele aluno que está ansioso com a prova do vestibular, com a prova da faculdade, e o que acontece com ele? Ele, lógico, fica assim ansioso com o dia da prova, se ele vai passar, se ele não vai passar, porque tem muitos candidatos, e isso faz sentido sim. E é natural que aconteça esse processo ansioso. Mas existe pessoas que ela lida com isso da seguinte forma. Ela fica pensando, e se eu não conseguir estudar toda a matéria? É muita matéria, não vai dar tempo. E se eu não passar? E em vez de aplicar essa energia para caprichar nos estudos, organizar o estudo, vendo a quantidade de matéria, quantas horas a pessoa precisa estudar, quais temas ela tem mais dificuldade e precisa empregar mais tempo, qual tema ela tem mais facilidade e não precisa gastar tanto tempo, não, ela fica se torturando, tá? Então, o problema é aquela mania de pensar na possibilidade de que algo ruim aconteça no futuro. E veja, pode ser que essa possibilidade, apesar de existir, que ela não ocorra. Então, para que eu vou me preocupar? O que é preocupação? Vamos separar? Preocupação é eu me ocupar previamente com algo que não aconteceu e que eu nem sei se vai acontecer. Então, essa pessoa que ela está dramatizando o dia da prova, do vestibular, ela está dramatizando, ela está gastando um tempo precioso nesse processo de ansiedade negativa, ao invés de investir o potencial e o tempo dela para estudar. Porque se a pessoa estuda e sabe, gente, passa. Olha, em casa, eu tenho uma cozinheira que está na minha casa, com a graça de Deus, eu agradeço imensamente, há 27 anos. Ela tem 3 filhos. A filha do meio entrou na USP, simplesmente, né? Olha que orgulho. E eu, a filha não é minha, mas eu já peguei o orgulho emprestado. O filho mais velho tem várias faculdades, pós-graduação, ganha um dinheirão, tá? Mas são pessoas que estudam. E o mais novo ainda está muito novinho, né? Ainda não deu para... Ela tem um temporão, não sabemos como é que vai se encaminhar. O bom exemplo ele tem dentro de casa, né? Então, o que a gente vê? Que uma pessoa, né, que a mãe é analfabeta, o pai é analfabeto e a menina entra na USP. Essa menina é determinada, ela é estudiosa, mãe, eu vou entrar na USP, eu vou fazer a faculdade de graça. E entrou. Ela se comprometeu com o próprio objetivo. Não ficou fazendo drama. Imagina como nunca que uma pessoa que é filha da empregada vai entrar na USP. Não. Inclusive porque isso não existe.
O que existe é a sua vontade, o seu comprometimento em alcançar as suas metas. Isso com tudo, tá, gente? Não é só entrar na faculdade, isso é com tudo. Um regime que você vai fazer, uma mudança que você queira fazer em você mesmo, num comportamento, de ser a reclamação, por exemplo, que é muito prejudicial para a nossa vida, fecha todos os nossos caminhos. Se você tiver vontade de comprometimento, você muda, tá? Um padrão de comportamento, tá ok? Tem um filósofo, o Sêneca, que ele viveu no século IV antes de Cristo, E o que ele diz? Que nós sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. E é verdade. É a nossa cabeça que faz esse drama. Então, a ansiedade negativa, aquela que nos prejudica, que a gente perde tempo, saúde mental e até a física, ela está vinculada à forma com que a gente lida com as situações da vida. Então, vamos parar agora e refletir. Você, como é que você tem lidado com as situações da sua vida, gente? Como é que você tem lidado? Gente, eu estou aqui com a Júlia Rissato, minha companheira de guerra, de live, de vida. Estamos aqui, ela está na cabine de som, passando os slides. Eu vou pedir para eles refletirem um pouco, Júlia, porque é muita informação e geralmente o que acontece? A pessoa pega aquilo, não consegue absorver tudo e sem a reflexão isso não será funcional na vida de vocês. Como é que você tem lidado com as adversidades na sua vida? Como é que você tem lidado quando uma coisa ainda não deu certo? Quando as suas expectativas são frustradas? Como é que você tem lidado quando algo que você tem medo possa acontecer? Como é que você lida? Porque, veja, quando eu encaro a vida e os desafios que ela apresenta de uma forma pavorosa, angustiante, negativa, significa que eu acredito mais no que é ruim, eu tenho mais fé no mal do que fé no bem. Vou repetir. Quando eu olho a minha vida negativamente, os fatos que acontecem no meu entorno como uma forma negativa, significa que eu tenho mais fé no mal do que no bem. Por quê? Porque, bem, quando você tem fé em Deus, porque Deus é amor, porque Deus é bom, Deus não me fez para sofrer, não me fez para ser miserável, nem para que eu fosse doente, nem para que eu fosse depressivo, nem ansioso. Se você acredita no bem, se você tem fé em Deus, apesar de o contexto externo, as situações parecerem desfavoráveis, você continua escolhendo ter fé no bem. Você entende isso? E quando tudo que acontece, você tem uma postura dramática, apavorada, ansiosa com relação aos acontecimentos, significa que você acredita que o mal é mais forte que o bem e que o mal vai vencer. Como é que bateu isso? Escreve aqui no chat, deixa eu ver o que vocês estão falando. Como é que bateu isso dentro de você? Porque, olha, gente, pensa bem, o bem e o mal estão em luta. A luz e a treva estão em luta. Quem é que vai vencer? O que vocês acham? Responde aqui para mim. Quem que vai vencer?
que vocês acham? Muitas vezes as pessoas ingenuamente, né, com a maior boa vontade do mundo, elas respondem: a luz vai vencer, o bem vai vencer. Só que a realidade, ela mostra que quem vai vencer é aquele que você der mais força. Se você der força para a ansiedade, para o medo, para a negatividade, para a dramaticidade da vida, quem vai vencer é isso. Se você tiver fé no bem, escolher acreditar mais no bem do que no mal, quem vai vencer é o bem, tá? Por quê, amores? Porque a energia segue o pensamento, tá? Na hora que você põe um acúmulo de energia numa questão, eu vou me curar dessa doença. Eu tenho certeza, eu tenho fé que eu vou me curar dessa doença. O que acontece? A sua energia, lembra que o universo é mental? Vocês já leram o livro O Kybalion? Nós estamos no mês de agosto, cerimonial egípcio, tábua de esmeralda. O universo é um pensamento de Deus e você é a semelhança de Deus. O seu pensamentinho não cria o universo, ele cria a sua realidade. E você veio munido do livre-arbítrio para você escolher o que você vai pensar, o que você vai acreditar, o que você vai fazer. Tá certo? Então, você escolhe acreditar que você consegue passar na USP, você escolhe acreditar que você consegue um bom companheiro, uma boa companheira romântica, você escolhe. Agora, se você acreditar que você tem o dedo podre e só aparece encrenca na tua vida, pode ter certeza que só vinham os malas sem alça na tua direção. Ai, meu pai do céu, gente, olha como é que é. Deus não poderia ser tão complicado, né? Porque a sabedoria, ela está na simplicidade. Mas nós precisamos ter olhos para ver, tá bom? Bora lá, vamos lá, Juliana. Gente, como é que a gente atua na vida? Todo mundo sempre... Aqui é terapia breve que eu estou fazendo, hein, gente? Como é que você atua na vida? Eu, você e todo mundo. Nós atuamos na vida baseado num sistema de crenças. E essas crenças que nós temos, tem uma parte delas que são conscientes e uma parte delas que são inconscientes. De acordo com o que eu acredito na minha vida, eu visto uma postura, um jeito de ser, tá? E através dessa postura que eu tenho, eu desenvolvo um comportamento. É o jeito com que eu me comporto. Essa postura de vida e esse comportamento com que eu ando pela vida, com que eu levo a minha vida, vão me trazer um resultado que pode ser positivo ou negativo para mim, para minha evolução, para minhas realizações de vida, para os meus relacionamentos, tá? Então veja, por que Dom Carlos Ramires sempre fala para nós que não existem vítimas ou injustiçados? Porque nós construímos a nossa própria realidade através daquilo que a gente acredita, da postura que a gente tem perante a vida, dos comportamentos que a gente desenvolve, e nós vamos colher um resultado. Então, é aquela lei da causa e efeito, da ação e da reação. Mas é muito importante que a gente saiba no que estão baseadas as nossas ações. Porque é nesse sistema de crenças. Vocês já viram, amores, por exemplo, pessoas que acontecem coisas assim que realmente não é brincadeira na vida delas, sabe?
que é causa de sofrimento mesmo, perde o emprego, a casa, agora essas catástrofes naturais e tudo lá, tudo realmente uma situação de muita vulnerabilidade, delicado, escassez e tudo mais. E a pessoa vai lá, encara aquilo, reconstrói tudo, e outra pessoa passa pela mesma situação e dali ela fracassa e não levanta mais. Por que algumas pessoas superam coisas que a gente fica de boca aberta de ver como que a pessoa conseguiu dar a volta por cima, e outras, às vezes acontece algo que nem é tão grave assim, apesar de ser desagradável, e a pessoa fracassa e vira um zero à esquerda, não faz mais nada na vida. Por quê? Porque elas têm uma postura de vida e um comportamento totalmente diferente. A crença dela é diferente. Então é isso que nos move. Então, quando nós formos educar as crianças pequenas, nós precisamos ter muito cuidado. As coisas que a gente exemplifica para a criança não é o blá 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 que você fica falando para a criança, tá? É o seu exemplo. Ela não fixa a sua fala, ela fixa o que você faz. Então, geralmente, o que acontece? Quando você tem dentro de casa exemplos de pessoas honestas, trabalhadoras, equilibradas, generosas, tudo isso, ela fica na criança. Então, é muito importante a responsabilidade na hora da gente lidar com os pequenos, porque essas coisas eles vão carregar para o resto da vida. Agora, se a criança só escuta lamento, reclamação, vê os pais reclamando de tudo, dizendo que tudo não dá certo, que a vida é dura, que tudo é difícil, se encosta do lado, reclama daqui, se aborrece de lá, brigaiada dentro de casa. Quando essa criança cresce, gente, não dá para você ficar esperando que ela tenha grandes superações, porque ela não observou isso. Ela não teve esse exemplo para seguir. Entende como é que é? Então, olha a responsabilidade que nós temos, né? Quando a gente está com o Filho de Deus encaminhado aos nossos cuidados, como nosso filho, nosso neto, nosso parente. E, na verdade, fora essa família física, carnal que nós temos, a gente encena o tempo todo uns para os outros. O tempo todo nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, a gente precisa ter atenção a isso, tá certo? Vamos lá para os slides. O triste da ansiedade, essa em excesso que nos atrapalha, é que a pessoa ela perde muita coisa. Dentro dessas perdas, uma delas é a de oportunidades. Porque o ansioso, ele não vive no momento presente, ele está sempre questionando, e se não der certo, e se acontecer outra coisa, sabe? Ele vive num futuro imaginário, e com isso ele não está no aqui e agora. E quando a gente está no presente, que isso é a presença é da alma, é a alma que tem presença. Então, se eu vivo no presente, com presença, eu percebo as oportunidades que tem aqui agora, porque eu estou aqui, eu não estou com a cabeça lá no futuro e só o corpo sentado no aqui, tá? Outra coisa que a pessoa perde é o discernimento, porque como ansioso ele vive com um plano mental congestionado, com pensamentos repetitivos e negativos sobre o que possa acontecer no futuro ou não, ele não tem aquela clareza mental para escolher bem, para perceber as coisas e ter essa sabedoria que é preciso para viver bem. E no último degrau dessas perdas, perde a saúde física e mental. Por quê? Porque você pode simplesmente chegar num processo desses distúrbios de ansiedade, que são vários. Na palestra eu passo todos os tipos que tem, mas aqui não vai dar para passar.
E a saúde física também, porque o que acontece é que os nossos desequilíbrios emocionais, eles afetam um dos nossos chakras, né? Eu já fiz um sábado de luz sobre os chakras, aqueles 7 vórtices de luz principais, vórtices energéticos principais que nós temos no nosso corpo, que conecta o nosso corpo físico com o espiritual. E aí, ele pega o nosso chakra umbilical, tá? E isso traz vários problemas de saúde, porque com o tempo, aquela energia em desequilíbrio no chakra umbilical, ela vira uma gastrite, tá? Ela vira um problema físico, tá? Então, é perda desde oportunidades até de clareza mental, depois perda da saúde física e mental, tá? Ou seja, é muito importante a gente fazer essa autoavaliação e perceber se nós estamos lidando com a ansiedade de forma negativa, porque é bastante prejudicial. Por isso que tem meio mundo tomando ansiolítico, tá bom? Então, qual que é a causa inconsciente da ansiedade, tá? Isso que nós precisamos entender, porque é isso que eu preciso trazer para vocês. A causa inconsciente da ansiedade é o medo, tá? Eu fico tentando controlar o futuro porque eu tenho medo que as coisas deem errado no futuro. É simples, gente. É por isso que a pessoa fica ansiosa, porque ela tem medo que as coisas não saiam do jeito que ela imagina. E aqui para nós um comentário, né, que estou intuindo aqui que vale a pena colocar. Muitas vezes, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, Deus é tão bom porque Ele tem algo melhor ainda para nos trazer. Mas se eu tenho aquela visão, aquela crença negativa da vida e tenho uma postura e comportamento negativo, o que acontece? Eu fico esbravejando, ralhando, sem me tocar. Que muitas vezes eu estou sendo protegido, porque o que eu estava desejando não era tão bom quanto o que Deus deseja para mim. Mas veja, se a causa inconsciente da ansiedade é o medo de que as coisas deem errado, então vamos lá. Se eu acho que as coisas podem dar errado, eu tenho fé no bem ou eu tenho fé no mal? Como é que eu estou me comportando? Se eu tenho uma cirurgia para fazer, é para mim dar força para o medo da cirurgia ser um fracasso ou é para me manter em fé e oração, na certeza de que vai tudo acontecer bem e os mentores ainda vão usar essa energia para encaminhar a cirurgia da melhor forma? O que é bom para mim? O que acreditar no bem, no amor? Sabe, gente? Então, quando eu acredito mais no medo do que eu tenho fé, quando eu acredito mais em problema do que em solução, a energia segue o pensamento. Eu vou materializar justamente aquilo que eu não quero que aconteça. Então, essa eu acho que é a pior coisa da ansiedade. Porque justo aquilo que eu não quero que aconteça se materializa. Por quê? Porque eu tenho fé no medo. Eu tenho fé no mal. Joia? Deu para entender, gente? Me conta aqui nos comentários se deu para entender essa parte, tá? Qualquer coisa, gente, vocês me procuram aqui. Nas segundas-feiras eu estou presente aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, tá? Vocês podem me procurar nas redes sociais também, Gisela Campiglia, pode mandar qualquer dúvida, eu respondo, tá bom? Vamos lá, Júlia, minha fiel escudeira. Olha, vou comprovar isso que eu estou falando para vocês dentro das áreas de conhecimento de onde eu tenho a formação. Uma delas é a física quântica, tá? E dentro da física quântica, que ela estuda
como é o processo de materialização da realidade. Por isso que ela é chamada da filha de Deus. Por isso que ela é chamada, né, como a física de Deus. Então, a física quântica é a física de Deus, porque ela estuda como é que a realidade se processa aqui no nosso plano. Então, essa cena é bem conhecida, né? Aquela cena que tem na Bíblia daquela mulher que ela sofria com hemorragias há anos, tá? Ela era, assim, considerada impura, ela era rejeitada, era um sofrimento do cão, e imagina só você ficar, né, nesses dias aí, né, com essa abundância por tanto tempo, nós que somos mulheres sabemos. E o que ela acreditava? Ela acreditava no bem. Pessoal, ela já estava lá a vida inteira daquele jeito, sendo rejeitada e tudo. Fosse outra, não tinha mais esperança de nada. Eu sou uma coitada, Deus esqueceu de mim e eu vou fazer a passagem para o plano espiritual, né? Vou morrer, naquela época acho que não tinha isso, eu vou morrer nessa situação periclitante. Mas não, essa mulher, o que aconteceu? Ela acreditava que se ela tocasse nas vestes do Cristo, ela seria curada. Ela fortaleceu a esperança dela quando ela soube de Jesus Cristo. E ele ia passar lá perto de onde ela estava. Ela enfrentou a multidão, não interessa. Ela foi. E ela conseguiu. E ela se curou. Então, o que acontece? Ela escolheu acreditar em Jesus. Gente, vocês lembram muito bem. Teve um monte de gente que escolheu não acreditar em Jesus, inclusive os judeus, né? Não foi isso? Escolheram não acreditar. Não é o Filho de Deus, coisa nenhuma. Não, ele está fazendo tudo errado, ele está fora das regras. Não, ela não. Por mais que fosse improvável, não interessa, ela escolheu acreditar que tocando as vestes do Cristo, ela iria se curar. E pronto, foi o que ela materializou. Jesus sente, vira para ela e diz: a tua fé te curou. Ele não falou, eu te curei, coisa nenhuma. É a tua fé que te cura, é a tua crença que te cura. Lembra que eu comentei para vocês? Nós temos crenças, postura, comportamento e resultado. Ela acreditou que tocando as vestes ela se curava, ela teve uma postura, se enfiou lá, não interessa, um comportamento, correu atrás, tocou a veste dele e o resultado dela foi a cura. Ou seja, quem faz o seu milagre é você. Que maravilha, hein, gente? Ai, que libertador isso. Vocês gostaram, gente? Você é livre, meu amor. Você simplesmente precisa vigiar no que você tem acreditado na sua vida. No que você acredita? Que a vida é dura? Que a riqueza é para poucos? Que só existe homem que não presta? No que você escolheu acreditar na sua vida? Eu não sei, mas o resultado você tem aí agora. Não foi bom? Quer mudar? Muda a crença. Muda a postura de vida, o comportamento e você vai ter o resultado que você deseja. Tá bom, amores? Olha, a coisa é boa, hein, gente? Vamos compartilhar a live? Vamos dar o like? Bora lá. Vamos lá, Julinha. Gente, outra área de conhecimento, né, que eu tenho a formação, a bioenergia. Você atrai aquilo que vibra na mesma frequência da sua energia. Por quê? Na Bíblia você vai pegar isso aí como, tá? Ai, semelhante atrai semelhante. O que é semelhante atrai semelhante? Você atrai o que vibra na mesma frequência que você está. Vamos parar de reclamar do benê.
Ai, gente, vocês aguentam a pessoa que dá risada sozinha, que se diverte? Ai, meu marido pi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 u. Não reclama do Benê, gente. Não reclama do Benê. Ele tá na mesma frequência que você. Ai, o Brasil, porque esse país que não vai para frente, que, sabe, a economia não deslancha, porque esses políticos. Gente, você reencarnou aqui porque está na sua frequência. Não está na frequência de reencarnar na Inglaterra, na Suíça, em Monte Carlo. A minha frequência... Ai, Julinha! Escuta, gente, essas mocidade linda que tem aqui, que eu amo. Imaginou você, gente, com 20 aninhos de idade, trabalhando aqui no TENS, ouvindo a mensagem dos mentores. Ai, que estão na frequência, gente, já nasceram aqui dentro, né? Eu não fui chegar aqui já velha de guerra, depois de camelar não sei quantos cursos, né? Mas cheguei. Mas então, gente, é isso, né? A gente atrai pessoas, atrai situações, tudo de acordo com a nossa frequência. Então não adianta você sintonizar a tua rádio na Rádio Alfa FM e querer escutar a Band News. Não vai. Você vai escutar o que está na tua frequência, você vai encontrar um parceiro que está na tua frequência, arrumar o trabalho que está na frequência. Está na frequência do quê? Do amor, da alegria, da prosperidade, das boas realizações, ou você está na frequência da escassez? Na frequência da doença, do fracasso? Gente, olha os tratamentos que tem aqui na base da frequência. Olha que conceito importantíssimo. Por que que é? Porque tem ressonância. O Benê, ele tem ressonância com você, gente. Não reclama do Benê. Você quer outro parceiro? Muda a tua frequência, porque ele vai sair fora. Você vai ficar com uma frequência diferente, não vai sintonizar mais naquela rádio. Você vai mudar a estação de rádio, entende? Tá? Então, gente, o que acontece? A nossa crença, ela materializa a nossa realidade. É importante você fazer essa autoavaliação diária e perceber com esse comportamento que eu tenho, o que eu estou acreditando? Como é que eu acredito nas coisas na minha vida? Se pergunta. Tá bom? Pronto, Júlia, querida. Vamos agora identificar alguns sintomas físicos da ansiedade. Por quê? Tá? Porque você sabendo os sintomas físicos, quando eles começarem a aparecer, você vai identificar como é que está o seu nível de ansiedade, se você começou já a extrapolar e ir para uma área perigosa e negativa, tá? Então, vamos perceber se a gente tem esses sintomas? Borboletas voando no estômago, tá? Então, você vai para aquele encontro romântico, só de pensar enquanto você está no caminho, as borboletas voando dentro da tua barriga. Chega lá, você vai abrir a boca, começa a gaguejar. Tem uma viagem importante para fazer, está esperando por aquela viagem há 3 anos, começa a chegar o dia de embarcar no avião, você está com taquicardia, falta de ar, respirando, coisa de ansioso, respira só no tórax, mente confusa, plano mental congestionado, pensamentos repetitivos, negativos, simplesmente não consegue nem raciocinar direito, fica atormentado. E formigamento, gente, olha como é que pega no físico, começa a dar formigamento nas extremidades, nos pés, nas mãos, tá? Isso acontece quando a tua ansiedade está saindo do controle, tá? Então é bom você saber, porque se você às vezes não perceber, você conhecendo agora o sintoma da ansiedade
exagerada, negativa, você fala, nossa, mas é isso. Eu estou super ansiosa. Cuidado, já vou materializar aquilo que eu não quero. Tá bom? Então, já está ciente de quais são os sintomas para quando ele aparecer, o que você vai fazer? Aplicar o método que eu vou ensinar para você hoje. Bora lá? Então, o problema da ansiedade excessiva é tentar controlar o futuro com pensamentos negativos sem realizar ações. Vê se tem graça. A mente, ela não diferencia a imaginação da realidade. E ela vai criar aquela energia que eu comentei com você, que é necessária para você realizar ações. Então, por que a meditação funciona? Por que quando a gente faz uma oração, muitas vezes aqui na hora do Ângelus, você que estiver gostando do meu trabalho, segundas-feiras, das 15:06 às 6:15, eu estou aqui ao vivo fazendo a hora do Ângelus. Muitas vezes eu conduzo uma prática de meditação guiada dentro da hora do Ângelus. Visualize Maria Santíssima nas altas hostes celestiais, descendo uma luz azul, lhe envolvendo, ou já fiz também para limpar as energias. Visualize que você está na beira do mar, pisando na areia, as ondas vão limpando a sua energia. A mente não diferencia imaginação da realidade. Então, o que acontece? Existe todo um movimento energético no seu corpo quando você faz essas visualizações. E quando você imagina também as coisas negativas sobre o futuro, né? A mente também não diferencia e cria energia para você realizar uma ação, só que você não realiza ação nenhuma. Você fica lá só naquele looping mental, naqueles pensamentos com a mente descontrolada, pensando sem parar. Essa energia foi criada, não tem como, ela é criada. E como ela não foi utilizada em nenhuma atitude, o que acontece? Ela precisa sair de algum jeito. Como é que a gente libera esse acúmulo de energia? Olha isso, comendo que nem uma louca. Comendo compulsivamente, gente. Olha isso, aquela coisa que você come 3 pratos de comida e não sabe nem o que era. Você nem saboreou o que você estava comendo. Mas como cada um de um jeito, tem gente que já não come mais nada. Pelo menos não engorda, né? Mas é assim, falando compulsivamente, aquela tua amiga que ela está insegura, ela está ansiosa com relação a alguma coisa, ela te liga e fica 10 horas no telefone, blá, 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 na tua orelha. Quando acaba a ligação, ela está se sentindo super bem, escoou toda a energia da ansiedade, que eram pensamentos negativos sobre o que possa acontecer no futuro, né? Ou seja, a energia boa que não era. Soltou tudo em cima de você. Você fica acabada depois da ligação. A forma boa é você fazer exercício físico, tá? A prática de exercício é bom, porque você vai utilizar essa energia numa coisa saudável. Ai, meu Deus. Julinha, eu tô atropelando o tempo, eu tenho que acabar? Posso continuar, amor? Obrigada. Vamos lá. Então, gente, como é que é a dinâmica intelecto-emocional humana? Vamos entender aí. A gente precisa assumir responsabilidade pela nossa saúde mental, emocional e física, tá? Isso é muito importante. Deus te deu livre-arbítrio, não foi à toa. Você não é peixe que anda em cardume, você não é, sabe, uma pessoa que não tem consciência. O teu nível de consciência te permite fazer escolhas e você precisa ser responsável pela saúde física, mental e emocional. Tá certo? Isso é uma ótima forma de aproveitar a encarnação, honrar a oportunidade da vida que lhe foi dada por Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, cuidar da minha saúde física.
Gente, vão escrevendo as coisas aí nos comentários, tá? Vamos, Ju, no próximo. Então, gente, nós temos essa questão do livre-arbítrio, né? O ser humano, ele é um animal racional. Se você pegar um cachorro e puxar o rabo dele com toda a força, por mais amoroso que ele seja, ele vai te morder. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque ele age puramente pelo instinto. Ele não tem livre-arbítrio. Ele age de forma instintiva. É um animal irracional. Apesar que tem cachorro que é melhor que gente, hein? E eu sou a cachorreira de plantão, né? Então, o que acontece? Entre um estímulo que você recebe e uma resposta, existe um espaço para você fazer a sua escolha, a sua livre escolha, o seu livre-arbítrio. Então, se alguém te provoca, antes de reagir instintivamente como um animal irracional, você precisa colocar a sua consciência em ação e usar o poder de fazer escolhas. Para quê? Para você chegar numa resposta, para você ter um resultado que é um resultado que é bacana para você, gente, que é bom para você. Não adianta você ajudar o planeta inteiro, você fazer caridade para Deus e o mundo e você não cuidar de você, você não ter autoamor, você não fazer o melhor para você, nos seus comportamentos, para o seu corpo, para as suas emoções, para você ficar com a cuca bacana. Entende, gente? Eu vejo tanta gente bacana, gente generosa, mas que esquece de si mesmo, se coloca em último lugar na própria agenda. Não adianta você chegar lá no plano espiritual, você ajudou todo mundo e não cuidou de você. Amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa se gostar, você precisa se amar. Você precisa se oferecer o melhor, se cuidar da melhor forma possível. Preciso ser sincera com você. Se você não cuidar de você, você vai chegar no plano espiritual, vai dar problema, tá? Não adianta só cuidar dos outros. Cuida de você, tá bom? E como é que você cuida? Você precisa gerenciar os seus pensamentos para controlar as suas emoções. Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque os cavalos, gente, vão simbolizar as nossas emoções desenfreadas, entendeu? E esse cavaleiro tem que ser a nossa consciência para ela direcionar essas emoções na melhor direção para nós. Não pode deixar essas emoções soltas aí, explodindo, ficando com raiva por tempo prolongado. Essa raiva ela se transforma em ódio. É problemático, tá? Então a gente precisa ter esse conjunto que nós somos um todo e estar à frente, guiando a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. A gente precisa controlar a nossa vida, a nós mesmos. Não é controlar o futuro e se acontecer isso, acontecer aquilo outro. Não. É controlar a si mesmo. Isso é orar e vigiar. E a pergunta que eu faço para vocês agora, queridos: você controla a sua mente ou sua mente controla você? Como é que está a sua vida? Você controla a sua mente? Você corta quando começa um monte de pensamento negativo? É importante, tá? Tenha tenha autocontrole, né? Ia falar um negócio redundante. Tenha autocontrole. Não é controlar o que está fora. Você não vai controlar o vizinho, o filho, o mercado financeiro. Você não vai controlar nada disso. Você vai controlar a si mesmo. Só é livre quem controla a si mesmo. Não é isso?
Ai, meu Deus do céu. Como é que a gente pode controlar a agitação mental? Porque tem momentos que realmente fica difícil, né, a gente colocar isso em prática. Então, vou trazer para vocês algumas sugestões. A mais simples de todas são as práticas de respiração. Porque se você não respirar, você morre. Então, quando você leva a sua atenção, por exemplo, eu vou inspirar em 5 tempos e expirar em 7 tempos. Você faz isso 20 vezes. Inspira em 5 e solta em 7. Quando chegar na 10ª vez, você já acalmou a sua mente agitada, descontrolada, tá? Porque você tirou o foco daquele looping mental que você estava e deu o foco do pensamento para a respiração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é rezar, porque na hora que você reza, você está onde? Focado na conexão sagrada, você está conectado na oração. É claro, né, se você não estiver rezando igual um papagaio, Ave Maria, aí não vai funcionar. Uma coisa excelente, que já é muito utilizada há mais de 5.000 anos pelos indianos, é o yoga, né? O yoga, ele ajuda demais a você ter essa autoconsciência corporal. As práticas de respiração, os pranayamas fazem parte do yoga, é muito bom. Outra prática é o mindfulness, né? Que, no meu ver, é simplesmente toda a filosofia do budismo, só que ninguém abriu a boca para falar justamente do cara mais legal, que é o Buda, né? Aí colocaram esse nome maravilhoso, que está na última moda, e cobram 5.000 reais o curso. Outra coisa é fazer os mantras, né? Os mantras também trazem uma calma, você pode colocar na sua casa também os mantras, né? Meditação. Uma outra prática é escrever. Você está com a cabeça cheia, né, não consegue parar de pensar, pega um papel, uma caneta, escreve tudo, bota tudo para fora, depois você vai e queima o papel, tá? Você pode fazer essa prática. E tocar um instrumento musical, é claro, né, gente, que não é uma guitarra elétrica no estilo hard rock, né, no último volume com coisas estridentes, mas a música, ela tem a vibração, né, tem as frequências, e a gente sabe muito bem que essas frequências, algumas delas, elas interferem no nosso padrão de ondas cerebrais, trazendo um controle mental para a gente, uma calma, né? Então, você vai ver qual dessas práticas combina mais com você. Não existe melhor ou pior, existe aquela que funciona para o seu jeito de ser, né? E aí você vai ver. Como é que funciona o processo da ansiedade? Gente, os comportamentos, eles viciam, né? Não existem só vícios químicos, né? Que são de drogas, de ansiolíticos, antidepressivos, esse tipo de coisa, bebida. Não. Existem vícios de comportamento. E esses vícios de comportamento, de acordo com a nossa neuroplasticidade, estabelecem sinapses no nosso cérebro que funcionam como uma estrada de alta rodagem. O que acontece? O cérebro identifica que toda vez acontece uma situação X ou Y e que você já está há muitos anos num comportamento de desencadear um processo de ansiedade excessiva e negativa, ele vai pegar esse caminho. As sinapses já estão estabelecidas. É uma estrada de alta rodagem. Aconteceu aquele gatilho mental, pum, vai pegar aquela estrada. Então, o que acontece? Dentro desse método que eu vou propor para vocês, o que vai acontecer é que você vai criar um atalho nessa estrada de alta rodagem. É um atalho que você vai criar. Então, em vez de você
pegar aquela coisa no automático, você fala, opa, eu vou fazer diferente. Você já conhece os sintomas, você já conhece as situações, você já percebeu. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um novo jeito de olhar. Você vai basear em novas crenças, vai ser uma nova postura, vai ser um novo comportamento. E de tanto você repetir, isso vai se transformar na estada principal de alta rodagem dentro do seu cérebro, e aquele modo antigo que te prejudicava vai ficar uma estrada pequena. Então, eu tenho um jeito de ser, é uma super highway, e você vai criar um atalho, e de tanto pegar o atalho, essa estrada vai ser desativada e você vai ter uma nova forma de ser. Então, é um processo de transformação que ele se inicia a partir da expansão da consciência, onde você descobriu novas informações, estudou sobre a ansiedade, compreendeu tudo, consciência, e a partir disso você pode fazer a transformação. Como? Tendo boa vontade, disciplina e praticando o método. Quem vai praticar o método, gente? Escreve aí para mim no chat, quero saber. Então, primeira coisa, você já sabe como é que você vai identificar o sintoma da ansiedade, porque a borboleta está voando no estômago, porque o coração está saindo pela boca, porque a tua mente está exausta de tanto você pensar, você começa a ter lapsos de memória, porque o teu plano mental está tão congestionado que o cérebro apaga alguns registros momentaneamente, só para dar um refrescozinho para a cabeça, entendeu? Você está sentindo formigamento nas mãos e nos pés. Você percebeu facinho, porque é no teu corpo que você está entrando novamente naquele processo de ansiedade negativa e exacerbada. Você vai pegar uma dessas técnicas de controle mental e você vai aplicar, tá? Porque você precisa sair dessa loucura, dessa falta de discernimento. Você precisa voltar à lucidez para você agir de uma forma sábia e produtiva, para você fazer a melhor escolha. Como nós sabemos que a ansiedade negativa ela está relacionada ao medo de que algo ruim possa vir a acontecer, você vai refletir. Esse medo, ele tem embasamento real? Porque muitas vezes, gente, ele não tem um embasamento real. A gente começa a ver as coisas de uma forma tão dramática e entra naquele mundo de ilusão e começa a acreditar que aquilo é verdade, e não é, né? Tenho medo de ficar solteirona para sempre. Já contei aqui para vocês de uma vizinha de 70 anos que arrumou um namorado de 75 e viveram 10 anos juntos, num relacionamento lindo, que teve paixão, que teve amor, que teve companheirismo, foi tudo de bom. Então, gente, para que ficar se dramatizando com coisas que não são reais, que não precisam ser dessa forma? Tudo é possível para aquele que crê, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquela energia criada pela ansiedade e você vai realizar ações para viabilizar a solução do problema, ou vai realizar ações para chegar ao objetivo que você quer alcançar, para alcançar a sua meta, porque pode ser uma meta, não precisa ser um problema. Pode ser que você fique ansioso, que você não sabe se você vai querer comprar, vai conseguir comprar a casa própria, vai arrumar um emprego não sei aonde, vai, né? São várias situações. Então você vai realizar ações.
e vai colocar a mão na massa. Não vai deixar essa energia, deixar a tua cabeça desse tamanho, com um monte de vibração negativa, para vir todos os obsessores que estão naquela frequência ruim e grudar na tua aura e te deixar mais desequilibrada ainda. E olha, gente, isso parece uma coisa básica, porque se você pensar não é tão complicado assim, né? Mas eu vejo muitas pessoas aqui, que eu estou, né, bastante tempo aqui. Então eu vejo pessoas que elas não têm observação fora, elas estão aficionadas naquela forma delas de pensar, e às vezes o mentor vai no atendimento, passa uma sugestão muito bacana para a pessoa, ela não escuta nada, ela está fixada naquilo. Então é importante que você pegue tudo isso que eu preparei com todo carinho para vocês e estou na torcida que vocês apliquem e coloquem em prática. Quero agradecer demais a presença, a energia de cada um de vocês. Aqui estão os meus contatos, tá? E segunda-feira eu estou aí na Hora do Ângelos para a gente fazer a nossa oração juntos. Agradeço imensamente. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.